Então, quando nós lemos essa parábola, né, e você que está acompanhando o plano de leitura, você viu que existem algumas parábolas que elas não estão em outros evangelhos, e essa aqui é uma delas. Então ela se torna exclusiva ao evangelho de Lucas, né? E o evangelho de Lucas, ele tem um objetivo. O objetivo do evangelho de Lucas é mostrar que Deus, ele se fez homem. Lembra das faces, né, de Cristo nos evangelhos? Aqui em Lucas é a face do homem, do filho do homem. Então, se você lê, quando você lê o evangelho de Lucas, você viu que aqui Jesus, ele se assemelha aos homens, né? Em outros, ele se mostra como Deus, né? Em João, ele é o verbo. Lá em Marcos, ele é o servo, né? Aqui em Lucas, então, ele é esse que é o filho do homem. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Lucas, né, a expressão que fica marcada no nosso coração é que o filho do homem, ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Esse é o propósito de Cristo, esse é o propósito de Deus enviando a Jesus. E nessa parábola, quando nós lemos, obviamente é um questionamento de um religioso para com Jesus. E você viu também que nos evangelhos isso é comum acontecer. Eles estão sempre tentando uma espécie de um pega-ratão com Jesus, fazer Jesus ele contradizer a própria lei, porque essa é tanto a Paulo, que nós vemos em Atos, e tanto com a Jesus, é colocar Jesus contra a lei, é colocar Jesus contra Moisés, contra o templo, contra aquele estilo de vida dos religiosos. Só que em nenhum momento você vê Jesus, ele indo contra a lei. A gente vê Jesus indo além da lei. Então a lei era necessário vir antes, para que a graça viesse depois. Então aquele que decide viver na lei, ele decide viver naquilo que Deus deu, mas de uma maneira ainda reduzida. Existe uma plenitude, Cristo cumpriu a lei, a graça ela vem para cumprir com a lei, ela vem para ultrapassar a lei. Aquele que decide viver na lei é como se você decidisse, né, o seu carro, vamos supor que o seu carro, não, esse exemplo pode dar problema, mas é só um exemplo, tá? Mas pode dar problema mesmo, mas você vai entender o que eu quero dizer. O seu carro ele anda a 200 por hora, ok? E você decide andar a 30 por hora só. Você está andando no carro a 200 por hora, amém? Mas você está desfrutando de todo o potencial dele, sim ou não? Não, a 30 por hora. Não estou dizendo que você tem que andar a 200. Por isso que eu disse que podia dar problema. Mas você pode andar a 120, aleluia, amém? 110, perdão, a lei diz que é 110 na freeway. Mas a graça vem depois da lei, amém? Entende? Então é você receber Cristo e decidir viver pela lei. Não, isso não é uma questão de pecado, mas eu quero dizer, tem muito mais. Existe muito mais, a lei é só uma parte, a lei é o início, era necessário vir a lei para que a graça depois viesse. E qual que é o propósito da lei, pastor? O propósito da lei não é você ser aceito por Deus com base na lei. O propósito da lei é mostrar que nós necessitamos de salvação. Paulo diz, a lei veio para que avultasse o pecado, para que a transgressão fosse mostrada. Como que nós saberíamos, né, quando você recebe lá na sua casa uma carta com uma foto do seu carro, né? Ninguém gosta de receber essa carta, né? Você recebe lá, o permitido era 80 por hora, você passou a 84 por hora. Por que eles podem ali considerar aquilo como uma infração? Porque tem uma lei dizendo que é 80 por hora, ok? Se não tivesse uma placa ou uma lei dizendo que é 80 por hora, eles podiam mandar para você uma infração, sim ou não? Não, porque não tem limite, não está dizendo. Está entendendo qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é para mostrar que nós necessitamos de salvação. Não é levar você a ser aceito por Deus. É quando você olha para a lei, você olha para ela e você diz, cara, eu preciso de ser salvo. Eu preciso, porque tem pecado em mim. Eu sou pecador. Existe uma lei que eu não consigo cumprir. Muitas pessoas tentam cumprir a lei para ser aceito por Deus. E isso que torna a vida cansativa. Isso que torna a vida pesada. É isso que torna os dias, os piores dias que uma pessoa pode viver, é quando ela vive debaixo da lei. Mas quando você entende que a lei, ela veio somente para mostrar que você necessita de salvação, e que em Cristo está todas as coisas, é que Ele é a graça de Deus, a graça e a verdade está nele, que você não é aceito por Deus por aquilo que você faz, ou melhor, pela lei, você é aceito por Deus por aquilo que Cristo fez.
E é isso que o Evangelho nos oferece. O Evangelho nos oferece a plenitude. A plenitude de Deus, preste atenção, é Cristo Jesus. Diga para o irmão, eu vejo muitas pessoas, eles começam a sua vida cristã muito bem, depois eles começam a desanimar. E por quê? Porque isso, eles esquecem só disso. Eles esquecem que Ele é o Salvador. Eles esquecem que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles esquecem que é Cristo, eles acham que é eles que têm que produzir. Eu que tenho que fazer, pastor, se eu não fizer por mim, ninguém faz. Eu quero dizer para você precisa de crer, o que o Marcos falou aqui em Romanos 8, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus e o Pai cuida de você. E a parábola conta aqui que aquele homem está ali, morto no chão, e um sacerdote está passando. O sacerdote vê o homem no chão, né? A história conta que ele vê e ele dá um passo para o lado, ele passa largo e segue a vida dele. Depois diz que vem um levita, que levitava. Ele olha o homem no chão e passa de largo também e segue a vida dele. O que o sacerdote e o levita representam? Eles representam a lei. Você sabe, o sacerdote ele era alguém ungido por Deus para um propósito, ele servia a Deus no templo. Sacerdotes, se você olhar lá no Antigo Testamento, Deus, ele institui sacerdotes na família de Moisés, Arão, né? Lembra, Arão é o sumo sacerdote, e toda a descendência de Adão é sacerdote, e os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo serviço de sacrifício. Então eles tinham uma escala, né, de sacrifício. O sacrifício acontecia em todo o tempo. Os levitas, eles serviam no templo também, só que os levitas, então levita vem da tribo de Levi. Arão é da tribo de Levi. Nem todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Mas todos eles, no final das contas, eles tinham uma função, eles faziam algo para Deus. Eles faziam obras para Deus, com base na lei. E sabe o que a lei dizia? A lei dizia que um sacerdote ele não podia encostar nada impuro. Um sacerdote não podia encostar num morto. Um sacerdote, se o pai e a mãe dele morressem, ele não podia nem encostar no pai e na mãe. Por quê? Porque ele ficava impuro. Um sacerdote não podia encostar em alguém doente. Então por que o sacerdote ele vê o homem no chão e ele vai a largo? Por quê? Porque ele não pode. Ele não pode fazer aquilo ali. A lei diz que ele não pode encostar. Mesmo que ele quisesse ajudar, ele poderia ter a melhor intenção, mas a lei diz que ele não pode. O levita, de igual modo, ele não pode ajudar. E essa é a lei. A lei não pode salvar o homem. A lei, ela só pode mostrar para o homem a condição dele. E não sei você, né? Você já passou essa experiência. Quando você está numa situação ruim e alguém tem um tipo de atitude dessa, como o sacerdote e o levita, aquilo fortalece o quê? A sua condição. A sua condição. Vou dar um exemplo para você entender bem, para que você não use da lei, porque você está na graça, amém? Quando uma pessoa fez algo de errado, vamos usar criança, né? Criança faz bastante coisa de errado, né? Eu gosto de dar exemplo de criança, porque lá em casa é isso aí. Então você diz para a criança não fazer algo, né? Você diz para ela, não faz isso. Ela sabe que não pode fazer. Na verdade, ela já sabe que não pode fazer. E você ainda reforça, né? Não faz isso. Quando ela foi lá e fez algo, ela foi lá, você diz, não sobe no sofá. Não sobe no sofá, porque tu vai cair e vai bater a cabeça. Não é assim? A gente já profetiza o negócio, né? Ele sabe que não pode subir, e ele sabe que se subir, pode cair e bater a cabeça. Qual que é o final da história? Ele sobe e cai e bate a cabeça. Qual que é a sua atitude primeira? Eu não te falei que não era para subir? Eu falei para ti que não era para subir, porque tu ia cair e bater a cabeça. Não é assim que geralmente as pessoas fazem, sim ou não? Aquilo resolve o problema da criança, sim ou não? Quer ver? É isso que eu estou dizendo para você. A lei não resolve o problema daquele que caiu. A lei só reforça a condição dele. O que vai forçar para ele? Eu errei, eu desobedeci de novo. Vai gerar fé na criança aquilo, sim ou não? Não vai, a mesma coisa na sua vida. Você sabe, as pessoas perguntam, pastor, pode fazer isso ou não pode? Pode fazer isso ou não pode? Na verdade ela já sabe o que pode e o que não pode. Principalmente se ele nasceu de novo, o Espírito habita dentro dele. Então ele vai lá e faz algo que não pode, que não é para fazer.
É contra, não é a questão que Jesus não quer, é uma questão de moral. Ele vai lá e faz algo. Aí quando ele vem, eu vou dizer para ele: eu te falei que não era para te fazer, tu fez isso de errado. Isso vai levar ela mais próxima de Cristo, sim ou não? Vai levar ela, vai gerar fé no coração dela, sim ou não? Vai deixar ela feliz, sim ou não? Porque eu estou fortalecendo a condição caída dela, eu estou fortalecendo o erro dela, a falha dela. É isso que o sacerdote e o levita fazem, é isso que a lei faz, meu irmão, é isso que a lei faz. Só que eu quero dizer que isso acontece sem que você perceba. Você fica se cobrando, preste bem atenção em mim, você fica se cobrando 24 horas por dia. Eu estou fazendo isso de errado, eu estou fazendo aquilo de errado, eu não posso ser assim, eu estou dando a resposta certa, eu estou dando a resposta errada, eu não consigo dar a resposta certa, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo ser um bom marido para que a minha esposa seja uma boa esposa, eu não consigo ser um bom funcionário, eu não consigo ser um bom patrão. Olha o resultado da minha empresa. Isso você está usando de quê? De lei para com você. E aí a frustração vem sobre frustração, e você fica como? Como esse homem aqui. Só que eu quero dizer para você, é necessária vir a lei, porque depois da lei vem a graça de Deus. Talvez os piores momentos que você já viveu na sua vida, eles precederam os melhores momentos que você viveu depois. Sabia que o lugar mais próximo de você, o lugar mais próximo de você sair de uma circunstância é a pior situação que você está? Como se diz, né? O fundo do poço é o lugar mais próximo para você sair dele. O fundo é o lugar mais próximo para que você saia, porque lá no fundo do poço, se você clamar somente ao nome de Cristo, Ele resgata você. Então a lei, ela vem primeiro, mas depois vem a graça de Deus. Quando você crê que agora você aprendeu a ser filho, você aprendeu agora que tem um pai, você aprendeu que Ele está ali, que está próximo de você. Agora o próximo passo é você se aproxima dEle. Ele se aproximou de nós. Como eu falei para você, o samaritano que veio até o homem caído. Mas agora esse homem caído foi colocado de pé. Esse homem caído recebeu vida, e agora esse homem caído que se aproxima, Ele veio me resgatar. Depois que Ele me resgatou, eu me levanto agora e ando com Ele. Ele que me amou, depois que Ele me amou, eu agora que amo Ele. Então lá em Efésios 2,13 diz que Ele nos aproximou. Agora Hebreus 4,16, olha só o que diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Porque nós ficamos muito tempo afastados. Quando você está passando por uma dificuldade, você não vai até Ele. Você não vai até Ele, você fica esperando Ele vir até você de novo, não é assim? Mas quando você tem a convicção que Ele já veio até você, você tem a convicção que Ele é o Pai, você não tem dúvida mais. Aquele espírito de orfandade ficou para trás. Agora o espírito é de Abba Pai, é o Paizinho. Você crê que é amado, você crê que Ele já resgatou você, você crê que agora Ele te deu um novo nome, uma nova vida, você crê que está nele. Agora você que se aproxima, quando você está passando por uma dificuldade, você vai até Ele. Por quê? Porque você tem confiança naquilo que Ele fez. Por isso que essa experiência de Ele se identificar conosco, para depois nós nos identificarmos com Ele. Eu quero dizer, Ele resgatou você. Você sabe, você conhece a sua história. Você sabe muito bem que a graça de Deus encontrou você. Você não era para estar aqui. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, pode ser desafiadora. Você pode estar vivendo talvez a temporada mais baixa na sua vida. Mas eu quero dizer, você foi encontrado pelo bom samaritano. Ele encontrou você. Pastor, mas está difícil demais. É tanta luta, é tanta tribulação. Mas você não era nem para estar aqui. Mas Ele resgatou você. Você estava lá no chão, caído, morto, como homem, e Ele foi lá e foi até você. Ele foi lá e pegou na sua mão. Você estava na morte, Ele foi lá e foi para a morte. Você estava lá na depressão, Ele foi lá e desceu na depressão com você.
e Ele trouxe você agora para a vida. Você estava lá no pecado, Ele foi lá no pecado, Ele foi lá e resgatou você no mais profundo. Ele desceu da sua glória, Ele desceu do trono para resgatar você. Ele pegou na sua mão e trouxe você agora para o reino do Filho do seu amor. Pastor, mas eu não vou aguentar. Não, eu quero dizer para você lembrar de onde Ele resgatou você. Da onde Ele tirou você? Da onde Ele tirou você? Você sabe, você não era para estar aqui. Quantas vezes Ele já te livrou da morte? Quantas enfermidades Ele já curou na sua vida? Quantas coisas, quantas tragédias Ele já livrou você? Quantas tragédias Ele já livrou você? Quantas coisas que aconteceram com pessoas que você vivia, que não aconteceu com você? Por quê? Porque Ele salvou você, Ele escolheu você. Pastor, mas o desafio está grande, mas lembra o que Ele já fez, lembra de onde Ele tirou você. Pastor, o meu casamento está um conflito, mas lembra, você não era nem para ter casamento. Pastor, a minha empresa está muito difícil, não avança. Sim, você não era nem para ter empresa. Nós estávamos mortos, sem vida, não tínhamos nada, e Ele nos resgatou. Eu quero dizer o que Ele não pode fazer na sua vida. É uma enfermidade que vai abalar você? É uma crise no seu casamento que vai abalar você? É uma crise financeira que vai abalar você? É um sentimento de condenação que vai abalar você? Não, Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça. Agora você pode se aproximar dEle, meu irmão. Você pode se aproximar com confiança, dizendo: Pai, eu preciso disso. Pai, está difícil essa situação, está complicado, Senhor. E Ele vai dizer: meu filho, eu sei porque eu estive já no teu lugar, eu estive lá. Jesus fala isso, né, no livro de João, lembra? Ele diz: no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo,